A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Paz do Senhor, pastor Fábio aqui conosco. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia e é um tempo especial do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. E na nossa leitura sequencial que estamos fazendo, nós estamos no livro de Juízes. Livro de Juízes. No episódio anterior, nós lemos o capítulo 2 e hoje vamos ler o capítulo 3 do livro de Juízes. Você vai aí abrindo a sua Bíblia e nós vamos lembrar aqui que no episódio anterior, quando nós lemos juntos o capítulo 2, nós vimos aqui as consequências que viriam a partir do momento em que o povo não expulsou do meio deles os povos que estavam na terra, quando eles tomaram posse da terra que o Senhor os deu. Então eles desobedeceram ao Senhor, não expulsaram os povos que ali viviam e eles se prostituíram seguindo a outros deuses e o juízo do Senhor veio sobre eles. E vimos também que quando o povo clamava ao Senhor, mesmo em meio ao pecado, eles clamavam, o Senhor levantava um juiz. E o Senhor era com esse juiz e o povo vivia um período de bênção, mas quando aquele juiz passava, o povo se afundava ainda mais em desobediência ao Senhor. Então hoje nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Juízes. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, a Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo aos filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos.
Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemini, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo dos seus vestidos à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após da folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirate. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após dele, e tomaram os vaus do Jordão a Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu os 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Então, encerramos aqui a leitura do capítulo 3. Pastor, fala para nós sobre esses juízes. O capítulo 3 começa aquilo que havíamos falado anteriormente, né? O Senhor levantou um juiz para libertar o povo que, por desobediência e por prevaricar e por serem idólatras e por se prostituírem no amor ao Senhor, 5 príncipes filisteus se levantam, e o Senhor levanta então o primeiro juiz, que vai relatando aqui, Otiniel. É aquele Otiniel que casou com Axa. Isso. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele então agiu como um libertador nesta hora aqui. Bom, a terra descansou 40 anos. A Bíblia fala isso, né? Aqui no versículo 11, 40 anos. Sossegou a terra, então o povo ficou em paz. Mas depois disso, os filhos de Israel voltam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor levanta agora os moabitas, né? Esse Eglon, esse homem muito gordo, né? Então o Senhor vai levantar outro juiz, Eude,
e esse episódio de uma espada de um côvado, quase 40 centímetros de espada, né? E ele então crava essa espada naquele moço Eglon. E, bom, de novo, aqui agora uma luta. E a palavra é assim: o Senhor nos entregou na mão, na nossa mão, segui-me agora. Então 10.000 moabitas naquele dia, naqueles tempos. Então agora a terra descansou. 10.000 moabitas foram eliminados, foram ceifados, e agora a terra descansa agora 80 anos. Mas depois disso aqui, rapidamente no versículo 31, e depois dele, Sangar, né? Sangar, feriu ele sozinho 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Então é uma sequência aqui agora de juízes e homens valorosos também que o Senhor vai levantando para livrar o povo. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para isso daqui, né, a gente vê, né, que tem nações que o Senhor não tirou diante do povo, tem lutas que eram para que as outras gerações aprendessem a guerrear. Tem uma semelhança conosco, né? A gente não vence todas as batalhas quando a gente se converte. Tem batalhas que vão ficar um pouco mais para frente e a gente vai aprendendo dia após dia. O Espírito do Senhor vem sobre nós e Ele nos liberta de uma situação e depois de outra e de outra. Naquele tempo o Espírito era dado por medida, né? Hoje a gente tem o privilégio de viver o derramar do Espírito Santo sem medida. E então, para Ele habitar em nós. E as batalhas estão travadas do mesmo jeito, e aquilo que a gente não venceu hoje, se a gente continuar sendo morada do Espírito, a gente vai vencer amanhã, vai vencer outra amanhã, até ser dia perfeito. Essa foi a vida do povo de Israel, que tem um ensino sim para nós todos os dias, né? Amém, glória a Deus. E se nós prestarmos atenção aqui, é só para a gente ver, né, como que a Bíblia é. De um versículo para o outro, do versículo 30 para o versículo 31, nós temos um transcurso de 80 anos. 80 anos. Então, nós vamos acompanhando essa leitura aqui, entendendo os registros da palavra de Deus, mas de um versículo ao outro aqui, nós já vimos que passaram-se 80 anos. Só nesse capítulo aqui que nós lemos, né? Se a terra descansou aqui por 8 anos, depois descansou por 40 e depois por mais 80, nós já temos aí 128 anos. Nesse capítulo aqui que nós acabamos de ler. É uma geração, né? A terra descansou por 40 anos, então é uma geração toda, um período, uma vida de uma pessoa de 80 anos, veja. 80 anos em paz, mas depois começa uma batalha, entendeu? Aí. E precisa de libertação, porque uma batalha se levanta e precisa sim que o Senhor levante pessoas, homens cheios do Espírito Santo para batalhar todos os dias na obra do Espírito. Amém, irmãos? Vamos então encerrando o nosso episódio por hoje e desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor.